Quero cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5. E eu quero ler convosco dos versos 21 ao 43. Marcos, capítulo 5, dos versos 21 ao 43. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo uma hemorragia, muito padecera às mãos de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada a aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E respondendo-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa dos chefes da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, e então ficaram todos de sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Só até aqui. Oremos. Pai Santo, graças te dou, Senhor, maravilhoso é estar na tua presença neste dia que está afindando. Sentimos, Senhor, a tua presença, sentimos, Senhor, o teu carinho, sentimos, Senhor, o teu acompanhamento nos nossos corações. Sentimos, Senhor, o teu Espírito Santo trabalhando em nós, nos aliviando, Senhor, das cargas que trouxemos desta semana que já se findou. Ó Pai, é com um grande privilégio que nós temos a tua palavra aberta nas nossas mãos, mas nós queremos mais, Senhor. E dessa forma disponibilizamos todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, para que sejamos, Senhor, ouvintes, mas ouvintes que vão absorver tudo aquilo que for aqui falado. Vamos aprender, Senhor, mais do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Vamos aprender mais do seu poder, da sua autoridade. Fala connosco, Senhor. Utiliza-me, Pai. Utiliza-me para falar a tua palavra, como mensageiro, como transportador. Que as minhas palavras não sejam minhas, mas tuas. Por isso, meu Deus, que o abrir da minha boca e o meditar do meu coração sejam, Senhor, agradáveis na tua presença, para a tua honra e para a tua glória. Amém e glória a Deus. Eu quero dar continuidade à nossa série de estudos do Evangelho de Marcos. E este tema eu dei-lhe um título: Quando Jesus tarda.
quando Jesus tarda. E nós lemos do capítulo 5, dos versos 21 ao 43, e esta passagem se vai dividir em 3. Na mensagem anterior, nós vimos que Jesus, primeiro, ele acalma uma tempestade, ele está cansado, um dia saturante, e ele disse aos discípulos: passemos para outra margem. E enquanto o barco ia na travessia e ia navegando, Jesus, cansado, ele adormeceu no travesseiro à popa do barco. Mas eis que, por que razão não se sabe, se foi por obra da geografia em que o barco estava atravessando, se foi por obra divina, a Bíblia não nos explica, mas eis que se levanta uma grande tempestade. E a tempestade revolta o barco de tal forma que os próprios discípulos, que eram pescadores, conhecedores daquele mar, conhecedores daquelas circunstâncias geográficas, eles temeram e foram acordar o mestre com uma expressão um pouco suspeita, porque eles acordaram o mestre, mas eles criticaram o mestre: não se te dá que morramos, estás dormindo. E Jesus acalma a tempestade e acalma o mar. E aí ele passa então para outra margem e chega a uma terra chamada Gadara, ou a terra dos Gerazenos, que ficava numa zona a nordeste de Jerusalém, e que era uma zona composta por 10 cidades, e ela depois vai se chamar Decápolis, ou chama-se Decápolis, e que era uma zona muito montanhosa, onde havia muitos sepulcros. E num desses sepulcros sai ao encontro de Jesus um homem extremamente endemoniado. E Marcos nos relata esta mensagem como dando Jesus, ou como apresentando o Cristo, como aquele que tem autoridade não só sobre um espírito demoníaco, não só sobre um espírito maligno, mas sobre uma legião. Nós aprendemos o que é uma legião. Não quer dizer que fossem mesmo os 6 ou 7 mil demónios, mas é porque eram muitos. E Marcos mostrou que Jesus tinha autoridade sobre muitos demónios. Aquilo não pareceu bem ao povo daquela cidade, porque os demónios fugiram para os porcos, de forma que 2.000 porcos se despenharam pelo abismo abaixo, morrendo afogados. E o povo não gostou, porque Jesus imputou-lhes um prejuízo. Eles não quiseram saber da libertação do homem. Eles quiseram saber foi do prejuízo que Jesus deu. Isto é normal à nossa roda. As coisas de Deus nunca são muito importantes. O que é mais importante é as coisas que nós damos valor. Amém? A bênção do outro nunca é importante. O importante é a minha bênção. Portanto, e nós vimos ainda que os homens convidaram Jesus a ir embora. Não, vai embora, Jesus, a gente não te quer aqui, porque ainda vais causar mais prejuízo. Marcos vai nos informar que aquele homem que ficou curado, quietinho, ele foi ter com Jesus e disse: Jesus, eu quero ir contigo, deixa-me ir contigo. E Jesus atendeu aos 3 pedidos dos demónios, mas não atende ao pedido deste homem. E deixou-o ficar na sua terra, dizendo: vai para os teus, vai para a tua casa, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Jesus, nós aprendemos com esta passagem que Jesus nunca opera milagres sem um objetivo. Quem espera que Jesus esteja ali disponível para operar milagres quando a gente quer lhe apetece, esqueça. Você vai esperar e vai se cansar de esperar. Porque quando Jesus opera um milagre, seja ele qual for, é sempre com um objetivo. Há sempre um objetivo a seguir ao milagre de Jesus. E qual foi o objetivo? Nós vamos ver mais à frente que a segunda multiplicação dos pães e dos peixes, quando Jesus retorna àquela terra, ele sai de Tiro e de Sidom, atravessa por Decápolis, e aí ele opera o milagre da segunda multiplicação dos pães e dos peixes. 4.000 homens, sem contar com mulheres e crianças. Quem é que evangelizou aquelas pessoas? Este homem que foi salvo, foi liberto. Amém? Portanto, o objetivo de Jesus ao libertar este homem foi implementar o primeiro evangelista que houve à face da terra. Foi este homem que a Bíblia não diz o nome dele. Interessante que os grandes homens de Deus não trazem o nome da Bíblia.
Mas os grandes homens de Deus, na atualidade, eles marcam o seu nome em tudo quanto é lugar. Mas, bom, a mensagem não é essa. E agora, nesta passagem, Marcos vai enfatizar o papel da fé que colocamos em Jesus. Primeiro ponto. Segundo ponto, essa fé, ela pode ser testada. E a fé posta que nós colocamos em Jesus, ao ser testada, ela pode também ou crescer ou diminuir. Ao contrário, novamente, daquilo que ensinam que a fé nasce de nós, que a fé é produzida por nós. Mentira, já vimos isto da parte da manhã e estamos a ver aqui. A fé é-nos dada pelo Espírito Santo e ela é testada. Ela vai ser testada. E nesse teste, duas coisas podem acontecer. Ou ela cresce, ou ela desce. Amém? Marcos, já vimos, já estamos no capítulo 5, estamos quase a findar o capítulo 5, ou melhor dizendo, vamos findar o capítulo 5. Na próxima mensagem entraremos no capítulo 6. Mas Marcos já tinha relatado inúmeros milagres de Jesus. Marcos já tinha relatado inúmeros tipos de autoridade de Jesus. A autoridade sobre os homens, a autoridade sobre os espíritos demoníacos, a autoridade sobre as doenças, poder para perdoar pecados, a autoridade sobre as leis naturais, mandou aquietar o mar, mandou aquietar o vento, e agora uma nova autoridade. Marcos vai partilhar connosco, que é a autoridade sobre a morte. É verdade. O nosso amado Jesus Cristo também tem autoridade sobre a morte. A morte não fica imune à sua autoridade. E este é o primeiro relato, ou seja, este é o relato da primeira ressurreição que Jesus operou. Todas as outras vêm depois. Há a mulher da cidade de Naim e o Lázaro, isso já vem depois. Esta foi a primeira ressurreição que Jesus operou. O primeiro milagre de ressurreição. E o que é que Marcos quer dizer? O que Marcos quer enfatizar é que o poder de Jesus não é só sobre as doenças prolongadas e de cura impossível. Porque ele aqui vai apresentar 2 milagres. E os 2 eram impossíveis de curar. Tanto da mulher, porque ela diz aí no verso 26 que ela tinha despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Não havia médico que curasse aquela mulher. E o outro caso impossível é a presença da morte. Não há ninguém que cura a morte. Portanto, Marcos nos vai aqui agora apresentar um Cristo, aquele mesmo que foi crucificado em miséria, aquele mesmo que foi crucificado em vergonha, teve uma morte vergonhosa, mas esse era o Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, com poder e autoridade sobre tudo e sobre todos nesta terra. E não só as coisas físicas, como as coisas naturais, as leis naturais. E já vimos também que Jesus tinha o poder e a autoridade. Marcos não narra esse milagre, mas nós conhecemos lá em João que Jesus tinha autoridade sobre os elementos. Não há físico nenhum à face da terra, não há nem nunca vai haver físico que separe elementos e os transforme em 2 elementos diferentes. Transformar água em vinho é impossível, não se consegue, porque são 2 elementos diferentes, não tem nada a ver um com o outro. Você está entendendo? Você pode transformar leite em manteiga, por exemplo. Agora, água em vinho não, porque os elementos, os átomos e as moléculas são diferentes uma da outra. Não, mas Jesus tinha poder sobre os elementos. Mas estamos aqui agora sobre estas 2 histórias. E estas histórias não podem ser separadas. Elas estão entronizadas. Jesus fez aqui quase como de propósito, para que aquele povo, a multidão que o seguia, e para que depois Marcos escrevesse para os seus leitores, e para que eu hoje pudesse pregar a vós, ele fez algo de propósito e nós vamos entender. Amém? Estas histórias estão entronizadas. E estão entronizadas porquê? Nós vamos entender, e é agora mesmo que está aqui no seguimento da minha mensagem. Elas estão entronizadas porquê? Porque Marcos quer explicar que a demora de Jesus
não está aqui descrita. Mas, meu amado irmão, lendo com os olhos do Espírito, eu vou entender que Jesus não queria curar a filha de Jairo. Jesus queria ressuscitá-la. Amém? Mas vamos entender porquê. Então vamos ao texto. Aí do verso 21 a 24, nós temos o pedido de Jairo. Quem era Jairo? Jairo era o chefe da sinagoga. A sinagoga tinha chefes. Ele diz aí, o Marcos diz que era um dos principais da sinagoga, era um chefe da sinagoga. Eu não sei se ele era fariseu ou não, porque na altura, nesta época, não era obrigatório ser fariseu para ser chefe de uma sinagoga. Um leigo que soubesse da Torá, da lei de Deus, podia ser chefe da sinagoga. Mas deixemos o fariseísmo agora, vamos só nos capacitar que ele era chefe da sinagoga. E como chefe da sinagoga, ele faz uma coisa que é impensável aos judeus fazerem, que é se prostrou. Jairo se prostrou. Diz aí no verso 22, Jairo viu Jesus e se prostrou e insistentemente lhe suplicou. Olhe para mim, não há judeu nenhum, nem hoje, nos dias de hoje, não há judeu que é judeu, não se ajoelha a homem nenhum. O judeu só dobra o seu joelho a Deus. Este homem dobrou o joelho. Ele se prostrou aos pés de Jesus. Ele reconheceu a divindade de Jesus, embora fosse chefe da sinagoga, embora fosse judeu ortodoxo. Mateus vai dizer, a passagem paralela, que o Jairo o adorou. Esse ainda é pior ainda. É mais explícito. Aí no verso 42 há um detalhe que diz que a menina tinha 12 anos. E Lucas vai acrescentar que era filha única. Repare uma coisa, como é que estava o espírito de Jairo? Desolado. Partindo do contexto, do princípio, no contexto daquela época, a família era bastante importante. E quanto mais filhos tivessem, maior era o chefe da família, mais importante era. Este homem tinha uma filha com 12 anos, única, e que estava à morte. O espírito daquele homem estava desolado. Eu já vou dizer o que ia dizer agora, porque já ia mais. O pedido do Jairo, porque é que Jairo pediu que Jesus impusesse as mãos? Porque ele já tinha visto Jesus impor as mãos. Ele já tinha visto pessoas serem curadas com a imposição das mãos de Jesus. Então o que é que Jairo fez? Jairo criou uma fé naquilo que ele observou. Repare que isto há vários tipos de fé. Eu não vou falar em fé hoje, mas é só para você perceber. Há vários tipos de fé. Há a fé que internamente vai crescendo em nós à medida que nós vamos lendo a palavra e vamos ouvindo e vamos estudando. Há a fé que cresce em nós quando nós observamos. E por isso é que há milagres. E hoje ainda há milagres. É para que a sua fé não desvaneça, para que a sua fé fique consistente. Jairo tinha fé em Jesus porque ele tinha visto Jesus impor as mãos sobre doentes e os curar. E Jesus atendeu a Jairo por quê? Porque ele viu fé em Jairo. E Jesus atende a todo e qualquer um que expresse fé nele. Muitas vezes a nossa fé é só da boca para fora. Porque se a fé fosse verdadeira, fosse sincera cá dentro, nós éramos mais atendidos por Jesus, porque Ele vê a nossa fé e Ele honra a nossa fé. E eu vou provar biblicamente que Ele honra a nossa fé. Aí no verso 24, Jesus atendeu e disse para que ela seja salva e viverá. E no verso 24, Jesus foi com ele e grande multidão o seguia, comprimindo. A multidão comprimia Jesus. E o que é que você pensa agora nisto? A multidão comprimia Jesus. No trajeto até a casa, Jairo fica todo contente, Jesus acede aí com ele, mas no trajeto até a casa, a multidão sempre comprimindo Jesus, sempre apertando Jesus, sempre querer tocar em Jesus, algo acontece.
E aí no verso 25 ao 34 temos o caso da mulher. Esta mulher, meu amado irmão, nós já lemos a passagem para encurtar um pouco. Esta mulher, ela era considerada impura pela lei cerimonial. Como assim impura, pastor? Ela era doente, ela não tinha culpa. Mas a lei de Moisés estava assim. Se nós formos ao Levítico 15:19 diz: mas a mulher, quando tiver fluxo, ou seja, menstruação, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até à tarde. Isto é no caso da mulher normal, menstruação, uma vez por mês, a mulher tinha que se separar 7 dias. Ela tinha que se afastar, não podia fazer comer, não podia estar em casa, não podia dormir com o marido, não podia tocar nos filhos. Você está entendendo? Esta mulher estava 7 dias assim. Agora veja, o caso desta mulher não é este. Ela não estava 7 dias imundo. Porque em Levítico 15:25 vai dizer: também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundície será imunda como nos dias da sua separação. Você entendeu? A mulher que tem o período normal, o fluxo de sangue normal, está 7 dias imunda. Esta estava todos os dias do seu fluxo, ou seja, há 12 anos que ela vivia impuramente. Agora responda-me, esta mulher tinha vida social? Não. Esta mulher não podia tocar no marido. Esta mulher, não sei se ela tinha filhos, não podia tocar nos filhos. Esta mulher não podia entrar em casa, ela não podia cozinhar. 12 anos. Olhe bem, 12 anos. Isto é o que a lei de Moisés impunha. Aquela mulher, eu não fui buscar esse versículo, mas aquela mulher também está lá em Levítico, quando estivesse impura, ela tinha que caminhar pela rua e anunciar: impura, impura, impura. Para quê? Para que toda a gente se afastasse dela, para não ficar impuro. Se essa mulher tocasse em alguém ou provocasse a impureza em alguém, ela podia ser apedrejada até à morte. Olhe a vida desta mulher. Mais grave ainda é que ela tinha gasto todos os recursos. Além de não ter vida social, além de não ter vida familiar, ela também já não tinha recursos, porque a Bíblia diz que tinha despendido tudo quanto tinha, sem contudo nada lhe aproveitar. Lucas vai dizer que nenhum médico a conseguiu curar. Todos os médicos ficaram com dinheiro, mas nenhum a conseguiu curar. Mas ela tinha fé. A única coisa que lhe sobrou àquela mulher foi a fé em Jesus. E ela correu um risco muito grande. Mas a fé daquela mulher, veja bem, Jairo viu Jesus impor as mãos. A mulher teve uma fé acima de Jairo, porque ela disse: se eu somente tocar na orla do seu manto, eu fico curada e vou embora. Ela nem queria falar com Jesus. Ela nem queria que Jesus olhasse para ela. Ela nem queria sermões de Jesus. Ela nem queria que as pessoas soubessem que ela tinha uma fé tão grande em Jesus. Ela disse: se eu somente tocar na orla do seu manto, eu fico curada e baso, evaporo-me, vou à minha vida. Você está a entender o que é fé? Diz a Bíblia, no verso 29, que o efeito foi imediato, automático, na hora, no minuto. Verso 29 diz: e logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Agora repare, conforme ela sentiu no corpo a cura, Jesus sentiu no corpo a saída de poder. Como é que isto aconteceu? Não me pergunte. Vamos falar só o que a Bíblia diz. Não vamos inventar aqui ficções como os outros fazem. Vamos só falar aqui na Bíblia. No verso 30 ao 32, não se esqueça que Jairo ainda lá está. Jairo está afoito ainda.
Porque Jesus ia para a casa de Jairo, não ia curar mais ninguém. O caminho dele era direto à casa de Jairo. Portanto, Jairo ainda lá está. E este episódio da mulher, com certeza, entre 30 a 40 minutos demorou. Foi 30 ou 40 minutos que Jairo teve a roer as unhas. Verso 30 ao 32 diz: E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? E responderam os seus discípulos: Ó Jesus, tu vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Olhe uma coisa interessante. Na Bíblia inteira, na sua totalidade, não existe mais milagre nenhum que tenha acontecido sem a consciência direta de Jesus. Jesus não sabia que a mulher estava ali, Jesus não sabia que a mulher ia tocar, e Jesus não fez nada para curar a mulher. É o único milagre que não tem o esforço consciente de Jesus. Jesus não dá passo nenhum para curar aquela mulher. Jesus reconhece o toque da fé, apesar de haver uma multidão que o comprimia. Olha, meu amado irmão, eu só te quero dizer uma coisa hoje. Quando tu decides tocar em Jesus com fé, não importa quem está à tua volta, não importa quem te trava o teu caminho, porque ele vai sentir que dele saiu o poder. Porquê é que ele sentiu o poder a sair dele? Porque ele sentiu o toque da fé. Existem toques diferentes em Jesus. Há uns que tocam de uma maneira em Jesus, outros tocam de outra maneira em Jesus, mas os que são atendidos mais rapidamente são aqueles que tocam em Jesus com uma fé deste género, deste tipo. Eu não quero cá propaganda, eu não quero que ninguém saiba, eu não quero que olhem para mim, eu só quero é tocar nele. Se eu tocar nele, eu estou curado. Isto é uma fé sobrenatural. Amém? É uma fé sobrenatural. Engraçado é que Jesus para. E Jesus não quer sair dali sem saber quem é que lhe tocou. Apesar de toda a emergência, ele quer conhecer quem o tocou daquela maneira. Quem o tocou com aquele tipo de fé. Olhe para mim. Existem aqui várias controvérsias nesta pergunta de Jesus. Quem me tocou nas vestes? Porque há aqueles que são muito dinâmicos e muito pragmáticos, que dizem: não, Jesus era Deus e então é onisciente, ele sabe tudo, ele sabia quem é que lhe tocou. Só que veja uma coisa, essa observação até poderá estar certa, mas eu não quero ir por esse caminho. Eu quero ir por um caminho que é o seguinte: Jesus era 100% homem, sim ou não? Era? E era 100% Deus, sim ou não? Ele tanto era que 100% Deus que ele sentiu sair poder do seu corpo. Mas ele também era 100% homem. E como sendo 100% homem, ele não tem a característica exclusiva de Deus da onisciência. Portanto, eu quero admitir que Jesus, além de conhecer o coração da mulher, porque em várias passagens que Jesus conhece o interior de quem está falando com ele, mas eu quero acreditar, e acho que não existe problema nenhum em acreditar e em admitir que a pergunta de Jesus foi sincera. Porque ele era homem. Ele não era obrigado a saber, no meio de tanta gente, quem é que lhe tocou. A parte divina dele é que sentiu esse toque da fé, não a parte humana. Você está a entender isto? Eu acho que não existe problema nenhum em eu acreditar que a pergunta de Jesus é sincera. Quem me tocou? Eu quero saber quem me tocou. Eu quero conhecer. Até porque em Filipenses 2,7 Paulo vai dizer assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Os homens têm dúvidas ou não? Sim ou não? Ele também tinha. Os homens têm certezas ou não? Ele também tinha. Porque ele esvaziou-se de si mesmo. Ele encarnou em forma humana. Ele andou aqui não como um Deus humanizado, mas ele andou como um Deus que era homem e como um homem que era Deus. Você está a entender isto? Ele sentia sono, ele sentia dor, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia cansaço.
E nesta altura ele sentiu a incerteza de quem lhe tocou. Portanto, eu não tenho qualquer problema em admitir que esta pergunta de Jesus, quem me tocou, é uma pergunta sincera. Não tinha cá outros senões. Agora repare, a mulher ficou atemorizada, porque a mulher conhecia a lei de Moisés. E ao tocar em Jesus, ela colocou Jesus numa situação de impureza. E isso foi de uma forma deliberada. Ela planeou isto. Porque ela disse, se eu tocar, eu fico curada. E ela foi. Eu não sei como é que ela foi, se calhar de gatas por baixo daquela multidão toda, mas ela conseguiu chegar a Jesus e tocar no manto. Ela colocou Jesus numa situação de impureza. Logo, pela lei de Moisés, ela podia ser apedrejada até à morte. Ela correu um sério risco. E quando ela vê Jesus parar, ela disse, pronto, estou desgraçadinha. Não morri do fluxo de sangue, vou morrer da pedrada agora. Você está a entender isto? Ela ficou atemorizada, diz a Bíblia, aí no verso 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, ou seja, de consciência do que nela se operara, então ela decidiu algo que para Jesus é muito importante. E falámos nisso hoje de manhã. É a sinceridade, a honestidade do nosso coração. Você acha que Jesus ia deixar fazer mal algum àquela mulher? Agora, se ela começasse a inventar, talvez, eu não sei, talvez ele deixasse ao juízo de Deus, porque ela tinha sido desonesta e não tinha sido sincera. Mas Jesus conhece corações sinceros, Jesus conhece corações honestos, e Ele trabalha em função disso, não há outra forma. Nós é que pensamos que já somos super espirituais, que sabemos muito da Bíblia e que trabalhamos Deus à nossa maneira, fazemos um jogo de cintura com Deus. Não é bem assim, meu irmão. Jesus trabalha conosco, mas em função de corações sinceros e honestos. E quando Ele vê sinceridade e honestidade no nosso coração, deixe estar que Ele toma conta da situação. Aquele povo não está aqui dizendo que aquele povo se levantou contra a mulher. Aquele povo não disse, oh mulher, mas tu és maluca, tu foste tocar no homem. Não diz aqui. Com certeza absoluta que Jesus não deixou. Porque repare, quando ela se prostra diante dele e declara toda a verdade, verso 33, no verso 34 ele diz, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ora, nunca se despede ninguém em paz e se deixa a multidão fazer mal. A tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Agora repare, a fé daquela mulher salvou. Mas salvou como? Se ela nem declarou com a boca que queria aceitar Jesus, ela nem disse a Jesus que o queria seguir, porque este verbo salvou, que está aí, está aí onde está salvou na sua Bíblia? Só que o verbo, no grego, tem dois significados. Tanto é utilizado para salvar a nossa alma, como é utilizado para curar o nosso corpo. Então o que Jesus quer dizer é, vai que a tua fé te curou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Marcos tem a intenção de informar os seus leitores. Olha agora o que eu vou dizer. Mais uma vez eu vou ser criticado. Faz mal. Eu vou repetir outra vez. Marcos tem a intenção de informar os seus leitores e a nós hoje que a salvação e a cura andam juntos. Passeiam lado a lado. Se você conheceu a salvação, você é curado. E você não pode ser curado sem ser salvo. Então, deixe-me fazer aqui um parênteses. Pare-se de colocar mensagens no Facebook com crianças e pessoas desgraçadinhas no hospital e dizer, vamos orar por elas para que elas fiquem curadas, porque nós não sabemos se essa pessoa quer ou não quer ser salva. Parece duro, drástico isso, mas é verdade. A salvação e a cura andam lado a lado, passeiam de mãos dadas. Eu, se sou salvo,
lógico, eu vou ser curado. Pelo menos o Espírito vai trabalhando, vai rejuvenescendo o nosso corpo até que vamos chegar à cura. Mas eu não posso ser curado sem ser salvo. Isso não dá. Você está a entender? Entendeu isto? Embora esta história diz aí que não é aqui nesta passagem, é noutra, que as pessoas se maravilharam com esta história, havia alguém que estava sofrendo ainda. Jairo estava à espera. Jairo estava a dizer, então, se eu vim aqui, e porque a minha filhinha, diz ele, a minha filhinha está sofrendo, está doente, está à morte, até, possivelmente a filhinha de Jairo devia estar já nas últimas. E Jesus está ali. Quem me tocou, quem não me tocou, e vai, a tua fé salvou, e o Jairo lá à espera. E Jairo, a fé dele, a fé que ele tinha no início, perceba isto, porque é isto que Marcos quer ensinar-nos. E foi este o objetivo de Jesus. E mais uma vez Jesus vai fazer aqui uma coisa que ele nunca tinha feito. Jairo está à espera, Jairo está desanimando. Está entendendo? O tempo está a correr contra Jairo. Só que Jairo não sabia que Jesus é o Senhor do tempo também. Ele também tem autoridade sobre o tempo. E neste entretanto, neste compasso em que Jesus para e faz este episódio, que acontece este episódio, eis que alguém da casa de Jairo chega ao pé de Jairo e com a pior notícia. E a notícia está do verso 35 ao 43, que é a terceira parte da nossa passagem. E a notícia é: falava ele ainda, eu ainda estava falando com a mulher, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: olha, Jairo, nada feito, a tua filha já morreu, não chateies mais o mestre. Aqui existem duas situações. Existe a notícia propriamente verdadeira e existe um tom irónico. Como quem diz, esse já não vai fazer mais nada. Portanto, não chateies, nem te chateies a ti, porque a coisa está arrumada, acabou. Vamos tratar do resto. Você está entendendo? E existem pessoas que tratam Jesus dessa forma. Se ele não me curou agora, nunca mais vai me curar. Se ele não me libertou agora, nunca mais vai me libertar. Porque já acabou, pronto, já acabou, já findou o prazo. O prazo era este para ele atuar. Acabou este prazo, ele já não vai atuar mais, já nem consegue atuar mais, porque foi isto que disse. Porque para muitos, o pior das situações é a morte. Estes homens podiam estar dizendo assim, desta forma: ó Jairo, a tua filha já morreu, porque incomodas o mestre? Ela já morreu. Ele curar ainda a podia curar, agora acabou. Ele não vai agora dar vida à mocinha. Acabou. O limite do poder desse Jesus, desse mestre, findou. Você está entendendo isto? Existem muitos que pensam assim, que Jesus é limitado no seu poder. Mas não é bem assim. O poder de Jesus não se restringe somente até ao limite da morte. O poder de Jesus vai muito para além da morte. E ele vai provar isso depois nos Evangelhos com esta situação e depois mais à frente com mais duas. Que as duas ressurreições que ele faz, uma estava no dia, passado umas horas do moço ter morrido, que é lá da viúva de Naim, e a mais importante e mais poderosa ainda é a ressurreição de Lázaro, 4 dias depois. Ora, se eu não podia curar esta menina com uma hora ou duas de intervalo, quanto mais agora com 4 dias de morto, como era Jairo. Note uma coisa: perante os diversos comentários de certas pessoas, torna-se extremamente difícil nós mantermos a mesma fé. Existem comentários que, quando chegam aos nossos ouvidos, elas têm o poder de destruir a nossa fé. Tu não vais conseguir. Olha bem, concentra-te lá, mas achas possível isso? Achas que isto tem alguma lógica? E esses comentários, eles vão trabalhando no nosso coração.
E a nossa fé, por mais forte que ela seja, por mais sustentada que ela seja, ela vai se esvanecendo. Olhe para a sua igreja. Diga-me que eu não tenho razão. Diga que eu não tenho razão. Diga-me a mim que a fé das pessoas não se desvanece, que é sempre a mesma. Não é. É por isso é que acho que é João, que os discípulos disseram a Jesus: Jesus, acrescenta-nos a nossa fé. Pedro vai dizer que a graça vos seja multiplicada. Você pode considerar graça como sendo fé. A nossa fé não é sempre igual. Nós não recebemos um parâmetro de fé infalível, não. Você hoje tem fé, amanhã pode não ter. E quanto menos você se alimentar da palavra, se alimentar de Deus, mais fraca a sua fé vai sendo. E nós vamos ver aqui. Deixe-me só que eu lhe diga mais uma coisa, só para computar isto que eu lhe disse. Muitos assassinam fisicamente, mas outros fazem-no espiritual e psicologicamente. O meu conselho é: não dê ouvidos a todas as bocas. Ouça só a voz de Deus, porque essa nunca vai fazer denegrir a sua fé, nunca vai desmanchar o seu castelo de fé. Antes, pelo contrário, vai acrescentando, vai aumentando, vai reforçando, vai multiplicando. E aqui Jesus interfere. E por isso é que eu lhe disse, Jesus, nesta passagem, neste texto, Jesus faz várias coisas pela primeira vez. Eu penso que Jesus nunca mais fez isto. Ele interfere na fé de Jairo por 3 vezes. Para quê? Para não deixar a possível decadência da fé de Jairo. Olhe no verso 36. Diz assim: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, eu não sei como é que está escrito na sua Bíblia, mas calhar sem escutar a tais palavras, sem ouvir tais palavras, sem dar crédito a tais palavras, a tais comentários, disse ao chefe da sinagoga: olha, não temas, crê somente. Como quem diz: aquele que te disse no início que vai contigo, eu vou e algo vai acontecer. Não é o que essas pessoas estão falando, é aquilo que eu estou dizendo. Não temas. E porquê não temas? Porque o maior inimigo da fé é o medo. Quando o medo começa a crescer no nosso coração, meu amado irmão, a fé vai embora. A fé vai embora. Por isso, a fé não é como muitos pregam aí, que ela vem a rodos, ou que nasce connosco, ou é alguma coisa que nós adquirimos com o nosso tempo de espiritualidade. Não, não. Quando o medo vem à nossa vida, você pode ter uma fé tremenda, aquela fé de mover montanhas de um lado para o outro, mas se o medo for à sua vida, a fé vai embora. Por isso Jesus aqui diz: não temas, crê somente. Jesus quer afastar Jairo do medo. Não é o medo do Jairo. Jesus quer separar, proteger Jairo do medo, porque ele ao ouvir tais palavras: olha, a tua filha está morta, olha, só resta agora o funeral, o que é que isto vai acontecer? O homem já estava de rastos. Com uma notícia daquelas, se ele já estava aflito com a moça doente, com uma notícia daquelas, como é que você acha que ele estava? Sabendo nós o contexto da história, que era filha única e tinha 12 anos. Era uma menina. Qualquer um de nós, isso mexia com qualquer um de nós. Não há cá a espiritualidade que consiga combater isto. Só com Jesus ao lado. Só com Jesus interferindo na nossa fé. Jesus quer afastar a fonte do medo de Jairo. Ou seja, Jairo da fonte do medo. Jesus quer proteger a fé de Jairo. Mas algo vai acontecer novamente. A fé de Jairo vai ser colocada à prova. E eu tinha dito no início da mensagem, você se recorda, que a nossa fé, ela é testada. Ela é testada.
E quando ela é testada, duas coisas acontecem: ou cresce ou diminui. Amém? O propósito de Jesus foi mesmo este: foi testar a fé de Jairo. Mas ele, ao testar a fé de Jairo, Jesus é tão compassivo, tão misericordioso, tão bom, que ele, ao testar, ele ainda ajuda, ele ainda interfere, ele ainda vai dando auxílio de forma a que a fé não caia logo. Outro desafio se levanta, verso 38. E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. Aqui há dois tipos de choro. Os que pranteavam é a família, a mãe, os primos, os tios. Os que choravam era esses. E os que pranteavam muito é chamado as carpideiras. O que é as carpideiras, pastor? Hoje acho que não se utiliza. Acho que não. Lá nos Estados Unidos, na parte sul da América, ainda se utiliza ali para Nova Orleans, os funerais. Você já viu nos filmes em que os pretos, os moços de cor, vão cantando atrás do caixão e vão dançando. Você já viu esses filmes? Lá ainda se utiliza isso. Mas agora aqui era chamada as carpideiras, porque a família pagava a alguém para chorar. E então elas choravam muito, eram as choradeiras oficiais do funeral. E pela terceira vez agora, Jesus vai interferir na fé de Jairo. Primeiro, eu vou contigo. Segundo, não temas, crê somente. E agora a terceira vez, Jesus vai interferir na fé de Jairo no verso 39. Que ele diz assim: ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança está morta, mas dorme. Jesus interfere na fé de Jairo. Jesus diz: Jairo, não temas, crê somente, porque ela não está morta, ela dorme. Só que aqui dá-se o contrário. Aqueles que choravam, no verso 38, agora no verso 40 vão se rir. Eles tinham mesmo vontade de chorar, não tinham? Que eles vão dizer: Jesus, o que é que tu vens dizer para aqui? A criança está morta, agora diz que dorme. Só que diante de Jesus ninguém está morto. Ainda que esteja morto, viverá. Essa foi a fé de Abraão. Veja, milhar e tal, quase 2 milhares de anos antes de Jesus, Abraão sobe ao Monte Moriá com o seu filho Isaque para entregar o filho a Deus, mas a fé de Abraão era esta: não era que Isaque não fosse morrer, ele sabia que Isaque ia morrer, mas a fé de Abraão não era saber que Isaque ia morrer, a fé de Abraão era que Isaque vai morrer, mas o Deus dos céus é poderoso para fazer reviver, é poderoso para ressuscitar. Essa foi a fé de Abraão. E essa era a fé que Jesus estava incutindo em Jairo. Ao contrário do que muita gente diz, que quando se morre a alma dorme, este texto diz o contrário. Aliás, lá em Hebreus diz que ao homem é dado morrer só uma vez, a seguir a isso é o juízo. Aqui na passagem, Lucas vai dizer que voltou-lhe o espírito. Mas eu já vamos ver o milagre. Perante a aparente inocência de Jesus, a multidão ri e troça dele. Mas Jesus dá a volta para o outro lado. Jesus não quer saber daquilo que a multidão diz. Jesus quer saber é que tipo de fé que tu tens nele e se te ouves a palavra dele. E no milagre que está aí no verso 41 ao 42, que é: tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, e então ficaram todos sobremaneira admirados. Primeiro, Jesus afastou novamente Jairo do problema, porque ele diz, no verso 40, e riam-se dele,
Tendo ele, porém, mandado sair a todos, toda a gente das choradeiras, e os que estavam rindo, e os que estavam chorando, saiu tudo. Só o único que lá ficou foi o pai, a mãe, Pedro, Tiago, João e Jesus. Foram os únicos seis pessoas que ficaram dentro de casa. Porque Jesus queria afastar o problema de Jairo. E Jesus afastando o problema de Jairo, o medo desaparecia também. Porque a causa do sucesso ainda estava lá. Jesus ainda estava na presença de Jairo. Ainda sobrava um restinho de esperança no coração de Jairo. Agora, se continuassem falando, se a multidão continuasse falando, a fé iria acabar por desaparecer. Essa foi a primeira ação de Jesus. A segunda ação de Jesus é que Jesus toma pela mão a menina. Outro problema. A lei de Moisés proibia que alguém tocasse no cadáver, com a implicação de ficar impuro. Ninguém podia tocar no cadáver. Jesus chega ao pé da menina e toca-lhe na mão, tomou-lhe a mão. E ao tomar-lhe a mão, ele fala com a menina. Ele não impõe as mãos, ele não faz nada de extraordinário. Ele diz duas palavras apenas. Talitá cumi. Aqui na Bíblia diz que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Não é nada. O Talitá cumi é, menina, levanta-te. Duas palavras. Menina, levanta-te. E logo, diz o Lucas, a passagem paralela, logo voltou-lhe o espírito. O afastamento, a morte, o que é? É o afastamento do espírito do corpo. Jesus estava perante um corpo sem espírito. Quando Jesus fala, Talitá cumi, voltou-lhe o espírito. E olha outra coisa maravilhosa. Novamente o milagre foi imediato. Não teve espera, não teve convalescença, não teve correntes de oração para a recuperação, não teve nada disso. Os milagres de Jesus, meus amados irmãos, são imediatos. Jesus não faz nada a prazo. Jesus não faz nada com tempos de recuperação. Não me venham a mim dizer: foi um milagre de Jesus, estou curada, mas ainda tenho que ir à fisioterapia. Jesus não cura assim. Jesus cura imediatamente, diz aí o verso 42. Imediatamente a menina se levantou. E se não for aqui no verso 42, vá para os Evangelhos que diz e logo, imediatamente e de seguida. Os milagres de Jesus são imediatos. Mas existe aqui uma coisa curiosa. Eu queria falar consigo. Eu estou prestes a terminar. Por que é que Jesus mandou alimentar a criança? Já pensou? Diz aí no verso 43. Mas Jesus ordenou expressamente que a ninguém soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Agora Jesus está a criar fé, não só em Jairo, mas em toda a família. Porque ele queria provar que a menina estava mesmo viva, que não era um fantasma. Porque os judeus pensavam, tinham na ideia, a tradição judaica, que era quando alguém morresse, durante 3 dias o espírito podia voltar. E eles acreditavam também, de certa maneira, de alguma coisa extraordinária, tipo fantasmas. Eram um pouco espíritas. Mas Jesus quer provar que a menina está mesmo viva. E como é que ele vai provar isto? Repare, em Lucas 24, 36 a 43, eu vou aparecer rapidamente. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Só no fim de Jesus comer diante dos discípulos é que eles acreditaram que Jesus tinha ressuscitado do túmulo.
Quando Jesus manda dar de comer, é para provar àquelas pessoas que ela estava viva de verdade, que não era nenhum fantasma, senão eles poderiam não entender. Você percebeu estas duas passagens? O que é que nós podemos aprender rapidamente com isto? É que fica bem claro que Jesus era homem, mas que acima de tudo era Deus, o poderoso Filho de Deus. Este era o objetivo de Marcos. Era apresentar aos seus leitores lá na cidade de Roma que aquele que foi crucificado em miséria, aquele que sofreu, aquele que padeceu, era o poderoso Filho de Deus, com todo o seu poder e toda a sua autoridade. E Marcos queria destacar que só Deus pode ressuscitar mortos, e neste caso ainda somente com 2 palavras. Por acaso, olha, no caso de Lázaro foram 3. Lázaro sai para fora. Amém? Pela palavra de Jesus, a vida retorna aos corpos mortos. Em segundo lugar, que a encarnação de Jesus exigiu o esvaziamento total, a ponto de ele nem saber quem lhe tocou. O Cristo, o Filho de Deus, ele viveu entre nós. Mas ele viveu entre nós com as mesmas limitações, com as mesmas necessidades, com as mesmas... aquilo que qualquer um de nós necessita para viver e para viver bem. Descanso, comida, água, tudo isso que nos faz falta a nós, Jesus sentiu necessidade também. Inclusivamente dor de cabeça, doença. Fica bem claro também para nós que a morte de Jesus foi tão real como qualquer outra morte humana, porque o corpo morreu a sério. Amém? O corpo morreu. Ele entregou o Espírito a Deus. O corpo morreu. O Espírito saiu do seu corpo. Em terceiro lugar, o que é que nós podemos aprender? Que a maior característica que Jesus nos veio para ensinar foi o derramamento da compaixão pela raça humana. Em todas as manifestações de Jesus, nós vemos compaixão, nós vemos misericórdia, nós vemos amor ao próximo, nós vemos entrega total ao próximo. O amor de Cristo foi claramente derramado sobre o homem e ele é relatado nos 4 Evangelhos e no livro de Atos e nas cartas. Nós vemos que ele amou de verdade. Ele amou de verdade o homem. Em quarto lugar, nós aprendemos que Jesus sustenta aqueles que nele acreditam. Jesus sustenta aqueles que são seus. Jesus se alegrou e sustentou a fé daquela mulher. Ele quis olhar para a mulher e dizer: vai, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Por 3 vezes ele sustentou a fé de Jairo. Jesus tem prazer, e da mesma forma, ele tem prazer em sustentar a nossa fé. Talvez nós não estejamos a passar um problema igual ao de Jairo, nem um problema igual ao desta mulher, mas temos outros problemas que nos afetam, temos outros problemas que mexem connosco. E o meu conselho é: não ouça conselhos alheios, não ouça conselhos de quem não sabe aquilo que está falando, porque se você se vai aconselhar para tentar aliviar o seu coração, possivelmente você vai receber palavras e conversas que vão esvaziar a sua fé. Fale com Jesus, creia nele, ele sustenta. O que é que este texto nos ensina acerca de fé? 2 pontos. A fé é confiança em Cristo. A fé é confiança que ele nos pode atender e que nos pode salvar mesmo das situações que aparentemente podem parecer impossíveis ou terminadas. Não existe impossível para Cristo, nem mesmo a morte. Pastor, e se a pessoa não ressuscitar? Se ele estiver com Cristo, ele vai ressuscitar. Amém? Ele vai sempre ressuscitar, porque na presença de Cristo a morte já perdeu.
O segundo ponto acerca da fé é que a fé em Cristo nem sempre é estável. Pastor, tenho uma fé muito forte. Tenho hoje. Amanhã pode não ser. Hoje você está campeão. Amanhã pode estar em nocaute. Ela não sempre é estável. A nossa fé em Cristo constantemente é desafiada. Por um lado, é desafiada através das artimanhas, das armadilhas do diabo. Mas, por outro lado, ela é desafiada, é testada por Deus. Nem tudo é do diabo. Nem tudo é diabólico. E ela é desafiada como? Pela aparente demora da resposta, pela aparente demora de Jesus, pela limitação da nossa lógica, porque nós temos muita mania de pensar por a nossa cabeça. Já é tarde. Mas já é tarde para nós. Não é tarde para Deus. Porque o meu tempo não é igual ao tempo de Deus. O meu poder não é igual ao poder de Deus, a minha lógica não é igual à lógica de Deus. E eu não tenho autoridade nenhuma sobre os elementos, sobre a vida, sobre as leis. Quem tem é Ele. Você está a entender isto? Muitas vezes a nossa fé é testada pela incredulidade de quem nos rodeia. E nós somos fracos a tal ponto que vamos dar ouvidos. Você entendeu? Limite-se a ouvir só aquilo que é bom. É por isso é que eu estou farto, cansado de dizer: não ouça todas as coisas. Não veja, não assista todos os vídeos, todos os filmes. Porque muitas vezes você está assimilando algo que é prejudicial à sua vida espiritual. Você tem uma fé razoável, constante, firmada em confiança e em esperança, mas à medida que você vai transportando para dentro de si algo que não é bom, a sua fé vai desaparecendo. Essas coisas vão ocupando o lugar que a fé devia ocupar. É isto que acontece connosco. Deus nos desafia, meus amados irmãos, a perseverar. Deus nos desafia a ficarmos firmes. Como é que eu fico firme, pastor? Olhando para Jesus, confiando que nem tudo está perdido. Existe sempre uma réstia nas mãos de Cristo. Eu tenho uma mensagem programada que é: sirva com o que você tiver. E você vai aprender que existe sempre algo que a nós nos passa despercebido, mas que é esse algo que Deus vai utilizar para fazer o milagre. Amém? Nem tudo está perdido. É Cristo quem nos sustenta, é Cristo quem nos suporta. A minha oração é que você se chegue humildemente a Jesus, sem medo. Faça como aquela mulher. Se for preciso gatinhar, gatinhe. Se for preciso ir lá debaixo das pernas dos outros, vá. Mas vá com uma fé em Cristo suficientemente, que basta eu tocar e eu serei salvo e eu serei curado. Amém? Que você tenha a coragem de se chegar a Cristo de forma humilde, mas ousada. Deixa que eu lhe diga, só para terminar mesmo. Se há coisas que Deus mais gosta nos seus filhos, é a ousadia. Em todos os relatos bíblicos, eu dou em cima a ler episódios históricos da Bíblia, porque eu vejo que aqueles homens e aquelas mulheres fizeram coisas que aos nossos olhos são heróis, mas Deus se agradou. Deus se agrada de quem é ousado, de quem chega a Ele em humildade, mas ousadamente. Não se chega a Jesus: eu decreto, eu determino, eu profetizo. Não chega assim, porque você não vai a lado nenhum. Chegue-se na sua humildade. Se eu somente tocar, eu não preciso de muita coisa. Eu basta tocar nele e eu sou curado. Isso é ousadia, isso é coragem. Amém? Fica de pé, meus amados.
Santo Deus, te agradeço mais uma vez, meu Pai, por teres falado aos nossos corações e teres nos ensinado através deste homem, João Marcos, algo mais dos teus mistérios, do teu poder, da tua autoridade, algo mais daquilo que Jesus veio fazer aqui na terra, veio nos ensinar aqui no percurso da sua estadia neste mundo. Obrigado, Senhor Jesus, porque és tu que sustentas a nossa fé. Obrigado, Senhor Jesus, que és tu que tiras o impossível diante dos nossos olhos. És tu que nos dás a certeza de que ao tocar-te poderemos ser salvos, poderemos ser curados. Meu Pai, nos acrescenta a nossa fé, nos alimenta a nossa fé, através da Tua Palavra, através da Tua presença, através do Teu Espírito Santo, através da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor, afasta de nós todos os mexeriqueiros, todos aqueles que por suas palavras, seus comentários, nos querem destruir o pouco de fé que nós temos. Afasta, Deus, que Tu sejas um escudo, que Tu aplaques, Senhor, essas palavras que nos trazem prejuízo. Meu Deus, Te louvo e Te agradeço. E quero receber, Senhor, essas bênçãos em nome do Teu Filho amado, para mim e para estes meus irmãos e para todo o povo que me está escutando. Senhor, que assim seja, para a Tua honra e para a Tua glória. E todo o povo diz comigo amém e glória a Deus.